Oi, pessoal, tudo bom? Perfeito, então vamos lá. Nós estivemos aí nessas nossas últimas 4 aulas dedicadas à interação, né? Para que serve, como a gente utiliza esse recurso para resolver tarefas que envolvem repetição, vimos o que é interação, como aplicar essa interação. E se vocês observarem aqui nesse slide, tem um negócio novo aí no nosso slide, né? Então a gente tinha estruturas de repetição e tinha while apenas, e agora apareceu esse bonitinho aí chamado for, perfeito? Então vamos direto ao ponto aqui, deixa eu explicar a vocês. Nesse slide, o slide 5 aqui, ele diz pra gente no seu item 3 que o while tem essa estrutura, algumas coisas que estão explícitas ou não, mas que tem um significado, né? Tem um valor semântico. Então, o while precisa de um estado anterior, ele precisa de um cenário no qual ele vai elaborar uma questão para saber se ele avança com as estruturas que estão condicionadas ali, né? Que estão condicionadas àquilo ser verdade. Em seguida, se isso for verdade, ele executa essas instruções, que é o trabalho, e atualiza esse próprio estado anterior, ou faz alguma coisa, ou você tem que fazer alguma coisa para que na próxima pergunta é, haja uma possibilidade daquilo não mais ser verdade, portanto, o programa seguir seu fluxo. Caso contrário, você vai estar num loop infinito. Quantas voltas você vai dar vai depender do que você está a fazer, do que você está fazendo, tá bom? Aí a gente lembra do pensamento computacional e ele, dentre as diversas recomendações do pensamento computacional, nós temos lá o seguinte: observe os padrões que vão surgindo, observe os padrões que vão surgindo. E é neste ponto onde o for vai nascer. Então nós observamos, e até guiados pelas questões que nós passamos, catalogadas pelo professor Fábio, que a maioria das questões tinha um padrão, que era até para você treinar e se acostumar, tinha um padrão. E que padrão era esse? Eu até descrevi esse padrão aqui em algum momento, acho que foi nesse slide aqui, isso aqui, ó, de início, de alvo e de passos. Não é legal? E está até bem representado aqui também no código na linguagem Python. Então tem um início, tem um alvo e tem um passo. Quase todas, talvez todas as questões aqui da lista 3 que nós estivemos fazendo nessa última semana, tinha esse comportamento, este padrão, tá bom? Mas aí nós descobrimos, né, que este padrão já foi percebido por várias outras pessoas há muito tempo. Daí surgiu essa nova estrutura for, tá bom? Então o for ele é mais adequado do que o while pela sua simplicidade. No geral ele é mais simples de se construir, não só assim de forma material, né, para você olhar e ver se é mais simples ou se é mais complicado, mas o pensamento do for é mais direto. O for é baseado em contagem, em início, em alvo e no avanço, que é o passo, né? Então, para cada passo, faça isso. Então, você tem esses passos cadenciados, né? Cadenciados. Então, é uma estrutura de repetição, for, uma estrutura de repetição, é uma espécie de avanço ou uma versão do while mais adequada quando a gente tem a quantidade de repetições fixas ou previsível, tá bom? No while não, nem sempre é assim. A lista 2 de while, que é a lista 4, nós veremos que o critério de continuidade ou que vai fazer o while parar não vai ser necessariamente um contador. Pode ser, sei lá, um dado qualquer. Quando ele aparecer, o while vai parar inesperadamente ou imprevisivelmente. Ele pode parar na primeira, na segunda e na terceira, certo? Diferentemente das questões da lista anterior, da lista 3, onde a gente tinha uma previsão, ele vai parar depois de N voltas, depois de tantas execuções, é que ele vai parar. Tudo bem? Beleza. Então vamos aqui entender esse for, né? Esse for. Veja só. Você tem uma tarefa que você precisa fazer N vezes. No final da aula, muito provavelmente a gente vai conseguir chegar num código como esse aqui. Eu vou fazer demonstrações em Python e em JavaScript, mas primeiro eu vou fazer em JavaScript, porque a transição, né, a conversão de uma estrutura while na estrutura for, na sintaxe aqui do JavaScript, vai facilitar a gente compreender lá no Python também, ok? Eu pensei aqui na brincadeirinha aqui pra gente bem simples, né? Então a pessoa
vai abrir uma página web e vai dizer quantas figuras ela quer. São figuras simples, não tem nada de especial. Ela vai botar que é 3 e vai mandar adicionar essas 3 figuras. Aqui estão as 3 figuras. Ah, bacana. E aí você já imagina, né, que você é um desenvolvedor e tem pensamento computacional. Você já imagina, eu terei um conjunto de instruções, você vai imaginando, fecha o olho. Eu tenho um conjunto de instruções que sabe desenhar uma figura geométrica e botar na tela. Eu tenho que colocar estas instruções abraçadas por um while e o contador começa em 1 ou em 0 e vai até 3 ou enquanto ele for menor que 3. E eu boto isso lá. Então a estrutura é somente essa, tá bom? Se a pessoa botar 5 é a mesma coisa, vai colocando tudo normalmente, tá bom? E em seguida a gente vai transformar essa estrutura numa estrutura for. E aí a gente vai ver os benefícios, vai ver se é mais direto ou menos direto e você vai poder usar, tá bom? Tem essa animaçãozinha aqui legal também para chamar a atenção. Algo interessante do for e do while, que vocês vão inclusive fazer essa reflexão, é que o while serve para tudo, tá bom? Por isso que é importante dominar ele até para entender o for. O while serve para qualquer estrutura de repetição, para qualquer cenário de repetição, porque você tem mais controle, você navega, vai para onde você desejar. Tudo bem? Então vamos para o código, já já. Vamos então para o código, não é isso? Perfeito. Deixa eu fechar essa telinha aqui e vamos aqui direto para o nosso ambiente de programação. Perfeito. Eu vou criar aqui um novo arquivo. Primeiro a gente vai fazer em JavaScript, porque a transição, como eu falei agora há pouco, ela é mais visível, né? Você olha e percebe que aqui o for é uma transformação do while, podemos dizer assim. Eu vou criar aqui, deixa eu entrar aqui na nossa pasta do capítulo 7, nós estamos em interação, eu vou criar aqui um figuras.html, tá bom? De cara eu já quero abrir ele lá também, no navegador, abrir no Finder, tá aqui, tá vazio, perfeito, tudo bem. Voltemos aqui. E para a gente criar o HTML, vocês já devem ter visto que aqui no VS Code eu digito HTML e já escolho HTML5. Né? O title nós explicamos na aula anterior. Figuras está aqui, se eu der o refresh F5, figuras vai mudar lá, perfeito. E nós vamos fazer o seguinte, né? Hoje a gente vai brincar de algumas coisinhas aqui de web e eu gostaria muito que vocês fossem avançando nisso também, tá bom, gente? Então vamos lá aqui, vamos criar um bloco lógico da nossa página para ser a parte de conteúdo da nossa página, tudo bem? Então ele não vai aparecer, a não ser que a gente dê uma cor de borda para ele, ou um fundo, ele não vai aparecer, tudo bem? Eu vou chamar ele aqui de content. Perfeito, content. Então esse content aqui dentro eu vou botar aqui só um texto para a gente ver como esse content vai aparecer, tá aqui, figuras, tudo bem. Outra coisa que a gente vai precisar colocar ali na nossa página são aqueles quadradinhos, né, que a gente viu lá no vídeo anterior. Então a gente pode utilizar essas mesmas estruturas, né, que são chamadas de div, para isso, tá bom? Eu vou chamar ela de figura, muito bem. E vejam só aqui duas situações, algumas situações novas para a gente na web. Primeiro esse componente é um componente estrutural que é chamado div, e a gente pode ter componentes dentro de componentes. Então esta div tem uma div dentro dela. E nós temos aqui as duas formas de identificação de componentes num documento web. Uma é a identificação única, geralmente um só elemento na página tem aquele nome, é por meio do ID. E a outra é chamada de classe, que é uma identificação coletiva, de categoria, ou seja, eu posso, geralmente você vai ter mais de uma, eu posso ter várias figuras, e essas figuras, elas herdam, ou elas são classificadas com determinadas características, tudo bem? Se eu colocar, vou botar aqui oi. Vamos aqui. Tá aqui as nossas 3 figuras, tudo bem? A gente tem que primeiro aprender aqui como desenhar um quadrado, tá bom? Primeiro a gente vai fazer isso. Então vamos aqui
sobre a apresentação, isso é CSS, eu já disse para vocês. Então você abre um bloco Style aqui no head, e nesse head você vai aplicar aqui algumas propriedades baseadas nesses filtros. Você tem que filtrar. Cara, o que é que você quer filtrar? Ah, eu quero filtrar os componentes que tenham determinados IDs. A forma é assim, ó, hashtag content. Aí eu vou abrir aqui chave, fechar chave, significa que as propriedades que eu colocar aqui dentro, elas serão aplicadas a todos os componentes que tiverem o ID desta forma. E aqui é o seletor, esse filtro é chamado de seletor, o seletor de classes. Figura. Quem tiver uma classe com o nome figura vai receber essas propriedades que eu coloquei aqui, tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer ao vivo aqui, devagarinho, tá bom? Mas aí o Cauê comenta aí no vídeo, viu, Cauê? Se eu não estiver lembrando como é que faz as coisas. Eu quero mudar o fundo aqui dessa div content, tá bom? A cor do fundo. A propriedade, existe a propriedade color, eu poderia color red, só que esse color red, ele muda o conteúdo, né? A cor do conteúdo, não a cor do fundo. Então, aí vocês já devem saber que deve ter uma propriedade CSS chamada background color, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui e color. Aí sim, então a gente já consegue olhar e se ver mesmo, a div está ocupando tudo isso. Observem que as divs elas ocupam uma linha inteira. Os componentes web que ocupam linha inteira são chamados de bloco, tudo bem? Deixa eu avançar aqui, então. Então eu vou botar um background white smoke, tá bom? Eu quero limitar o tamanho, a largura dele para 70% da página. Olha, veja só, a sombrinha ficou aqui, ficou 70%. E se eu desejar centralizar, centralizar é o grande mistério do CSS, né? Eu posso botar 0 alto, que ele fica centralizado. Só mudar aqui para yellow, para que a gente possa perceber, ele está de fato centralizado. Mas eu vou deixar esse white smoke, porque ele é melhor aqui para o nosso cenário, tudo bem? Vamos então desenhar agora os quadradinhos, né? Observem que aqui nós temos 3 divs. Então na figura eu vou fazer o seguinte, olha, a sua largura será 100 pixels. A sua altura, que é o height, também será 100 pixels. A gente vai ter um quadrado, né? Tá aqui, olha, veja só, ele já está aqui, está 100%. Eu não estou conseguindo ver. Vamos botar um fundinho nele aqui, né? Background color. Eu vou colocar a turquesa. Isso, que é a cor que a gente utilizou lá. E cá estão, né? Cá estão também bonitinho, os 3 estão aqui. Se eu desejar que eles fiquem lado a lado, eu tenho que colocar, para eles aparecerem, né? Um display inline block. Não importa pra gente o que significa isso, mas eu quero que eles apareçam numa mesma linha, porque o comportamento padrão de uma div é ela ser dona da linha. Eu estou dizendo aqui, olha, quem tiver a classe figura não vai mais ser a dona da linha, tá bom? Vamos ver aqui, ó, veja só, ninguém mais aqui é dona da linha. Eu já posso tirar o texto. Tirei o texto. E nós temos aqui os nossos quadradinhos, tá bom? Para finalizar aqui o nosso layout, vamos colocar o nosso formulário, né? Para ficar parecido lá com aquela nossa outra figura. Então eu vou botar aqui um form. Não se preocupe, vocês estão vendo que o código é bem pequenininho, né? Vou colocar um input. Vou digitar aqui direto. Um input do tipo número, tipo number. Tá aqui. E vou botar um input do tipo submit com o texto add. Olha, já ficou legal. E para finalizar, para ficar legal, eu vou botar aqui um placeholder que é quantidade. Ele aparece o texto quantidade. E vou dar um ID aqui para ele, um ID formulário. Um ID formulário, tudo bem? E vou fazer o seguinte, olha, quem tiver o ID formulário,
eu quero que o seu conteúdo fique